Sou uma mulher preta, transexual, professora, doutora, roteirista, filha, amiga. Eu sou muita coisa. Eu, por muito tempo, acreditei que eu estaria no mundo corporativo. Mas aí chegou o terceiro ano, chegaram as aulas de literatura e eu decidi que faria teatro. E na negociação com a minha mãe, a gente chegou no meio termo, algo que fosse um pouco mais estável do que teatro, mas não precisaria então ser economia ou administração ou contabilidade. Esse fantasma da instabilidade sempre acompanhou a minha mãe, minha família. Então eu entendo esse nosso processo de negociação. E na realidade foi ótimo. Eu conheci, enfim, um mundo, um universo naquela universidade, na universidade pública, que além da formação da cadeira de literatura, me apresentou outras coisas e me colocou com outros compromissos do ponto de vista político, do ponto de vista de entender, enfim, o meu lugar enquanto mulher preta, trans, periférica. E aí fomos o caminho natural da graduação para o mestrado, do mestrado para o doutorado. A preparação para o mestrado ela foi muito intensa porque tinha a responsabilidade de passar bem colocada. Eu acabei sendo a primeira colocada no processo de seleção para o mestrado. Eu senti naquele momento que eu não podia decepcionar ninguém, minha mãe até aquelas professoras que me formaram. E o processo do mestrado foi muito duro, porque também nesse momento eu ingressei na rede privada de ensino, com o processo de transição se ensaiando, então tinha muitas questões ligadas à minha afirmação de identidade no ambiente profissional e um choque muito grande de ter de recalcar ou ser interpelada fora da universidade, que era um ambiente muito acolhedor por conta da proteção de todas essas formas de proteção que eu tinha recebido até ali. Foi um período muito marcante. Um momento talvez tenha sido na minha defesa, né, de mestrado. Eu lembro de receber as colocações das professoras e do professor, à época da banca, sobretudo minha orientadora, minha co-orientadora, levantando o que a gente tinha, como tinha sido boa a nossa convivência, e uma das frases ela falou assim: a Dani entrou aqui uma menina e está saindo uma mulher pronta para o mundo. E acho que isso significou muitas coisas para mim, em todos os sentidos, passando pela transição de gênero, passando pela possibilidade de me afirmar no mercado de trabalho extremamente hostil para pessoas como eu, que não perca a possibilidade de poetizar o mundo a todo instante, e mesmo diante das coisas mais dolorosas. Nesse período, eu era a primeira mulher transexual construindo uma carreira em nível de pós-graduação e como pesquisadora. Então, eu tive que afirmar e lutar pelo nome social, pela adoção do nome social. E explicar isso para aquelas pessoas me demandou muita energia. E aí, talvez por conta de ser uma faculdade de letras, certamente de ter um corpo docente técnico composto majoritariamente por mulheres, ser uma matéria mais fluida, que é a poesia, que é a literatura, isso ajuda. Mas não significa que tenha sido super fácil. Hoje, tem muitas meninas trans fazendo letras e muitas delas dizem, e vêm nas redes sociais, então quando elas encontram, dizendo: nossa, você foi minha inspiração. Eu escolhi esse curso porque eu soube que tinha uma trans mestranda ou uma doutoranda trans, e isso me motivou. E acho que as pessoas ficaram mais seguras de expressar a sua identidade de gênero naquele espaço. Eu sinto que houve impactos positivos, não só por minha causa, mas eu também fui uma agente desses impactos junto com outras iniciativas das entidades de defesa dos direitos de pessoas trans e travestis. Logo que eu ingressei, eu fui monitora. Depois, sendo monitora por 2, 3 anos, eu comecei a auxiliar a minha professora a aplicar um trabalho, corrigir uma prova,
né, eventualmente explicar um tópico ou outro. E no mestrado eu dei 1 ou 2 aulas que ela não pôde dar. No doutorado isso ficou mais recorrente. Eu dei uma disciplina, que era literatura comparada, e aí eu terminei o doutorado e veio logo o concurso para ser professora não da faculdade de letras, mas da escola de comunicação. Quando eu entrei na sala, que era só minha, e a responsabilidade de conduzir o curso até o final, e o sentido de ser a primeira mulher trans preta doutora, entrando no quadro daquela instituição, no quadro de docentes, eu lembro que em algum momento no meio da aula, eu explicando o ementa, a primeira aula, tive que dar uma segurada, fui ao banheiro, aí caíram umas lágrimas, e aí eu voltei como se nada tivesse acontecido, porque só nesse momento eu tive a dimensão do que era ocupar aquele lugar. Uma educação inclusiva significa não matar no nascedouro um talento, uma possibilidade, uma vida, principalmente para mulheres como eu, que estão compulsoriamente fora do mercado de trabalho formal, a maioria de mulheres trans e travestis, sobretudo negras, no mercado da prostituição, a maioria querendo sair desse mercado, porque com certeza no ensino básico elas foram tragadas, elas foram sufocadas, elas foram expelidas do sistema formal de educação básico. Então vivenciar uma educação inclusiva significa não ser morta. Em alguns momentos eu achei que eu não era boa o suficiente. Hoje, quando eu olho para trás, eu lembro de momentos em que eu penso hoje, meu Deus, como eu tive forças para aguentar. Então, esses momentos eu lembro com muito carinho das pessoas que eu encontrei no caminho que me incentivaram, que mesmo diante de todas as agruras, dificuldades e durezas da vida, é um fio de poesia que me sustenta e que foi alimentado por essa rede de mulheres que me levaram a conduzir e concluir a vida, não só a graduação, não só o mestrado, não só a passagem da pós para o mundo profissional. Minha mãe foi a minha grande referência de luta, de mulheridade, de afetividade, de vida. Não estamos em um momento fácil. Houve muitos avanços por força do movimento social que estão ameaçados. Mas eu tenho a certeza que nós vamos continuar avançando, porque ninguém vai voltar para a cozinha, para o armário e para a senzala. Então eu tenho a certeza de que nós vamos superar. E se está tão difícil hoje, se a luta está tão intensa, isso significa que os avanços serão mais sólidos. Então eu sinto, e eu queria apelar, para que nós não permitamos que essas lutas e essas histórias sejam apagadas. E que nós não permitamos também que pessoas falem por nós, sobre nós, ou finjam que falem sobre nós, mas que continuem praticando atos de violência cotidianas e não escutam, não afetam. Eu acho que isso precisa ser visto, entendido com a profundidade e a densidade que exige, que demanda, e que o mundo aprenda que é natural, que é absolutamente normal e que é desejável, que tudo seja diverso, para que tudo seja melhor, mais complexo e mais humano.